Hello, hello, hello! Mais um vídeo aqui desse canal e hoje eu quero falar com você sobre conforto. Sim, não de uma maneira coach que vai falar você precisa sair da sua zona de conforto, porque você precisa avançar e tal, e as 7 chaves para alguma coisa. Não, mas um conforto bíblico, um conforto que faz sentido e que a gente precisa entender exatamente as temporadas de guerra e temporadas de paz, e eu creio que por isso que esse tema é tão importante. Então, antes da gente começar a falar, eu queria pedir para você já se inscrever no canal, você curte esse vídeo e depois compartilha com algum amigo ou alguém que está precisando escutar sobre isso. Por que eu quero falar disso com você? É porque nós vivemos numa sociedade que busca por conforto de forma excessiva. Sim, o tempo todo a gente está buscando por conforto. Então a gente quer um emprego melhor para morar num lugar melhor, para ter uma academia melhor, para estar mais confortável, ter mais coisas, para ficar mais tranquilo. Então o ser humano está sempre buscando por conforto. Um conforto maior no trabalho, um conforto maior na educação. Então hoje até tem escola e trabalho e faculdade que são de forma online para você não sair do conforto da sua casa. E a gente busca sempre por conforto, ao ponto de que nem mais em mercado a gente pede tudo de forma online. Essa busca por conforto, ela tem o seu lado positivo, onde novas tecnologias elas são descobertas, onde você consegue expandir a tua capacidade para chegar naquele conforto, aonde faz até você gerar mais recursos para a tua casa, para viver uma vida mais confortável. Agora, o problema disso é quando o conforto ele começa a tomar um lugar de Deus nas nossas vidas, onde nós não somos mais dependentes de Deus em nada, porque tudo é confortável. Então eu sou confortável na minha vida, confortável na minha casa, confortável na minha igreja, confortável na minha escola, na minha faculdade, e eu não tenho nada mais que impulsione. Então o meu Deus virou o meu conforto, e a partir do momento que o meu conforto ele é agredido, eu não quero aquilo. Então, ao invés de eu sair da minha zona de conforto, eu me mantenho nela e tudo aquilo que agride ela, eu não quero fazer parte. E por que isso é um baita de um problema? Porque o evangelho, ele não é confortável. Tá? O evangelho ele não é confortável, ele é o tempo todo uma mudança interna nossa, do nosso coração, santificação, para que nós venhamos então a viver uma vida digna de Jesus, para que nós venhamos nos parecer mais com Jesus. E ser parecido com Jesus dá trabalho. Paulo fala que ele tinha dores de parto até que Cristo tivesse sido formado para aquelas pessoas que estavam lendo a carta. Então é dores de parto para que Cristo venha ser formado em nós, para que o fruto do Espírito ele venha a ser gerado, para que a gente venha a ter mais temperança, domínio próprio, amabilidade. Então essas coisas nos tiram sim da nossa zona de conforto. Então a gente tem uma dualidade, que é nós seres humanos nós buscamos constantemente por conforto, que não é algo ruim, porque nós queremos ver a nossa família melhor, nós queremos viver uma vida melhor e não tem nada de errado com isso, mas isso gera a tendência do conforto ser o nosso Deus. E o evangelho é sim desconfortável. E eu quero trazer uma história aqui rápida de uma pessoa que provavelmente você admira muito na Bíblia, que é uma história de Davi. Então Davi foi sim considerado o homem segundo o coração de Deus, mas ele também errou muito. E uma das histórias que Davi, ele comete um grande erro, a qual o profeta Natan tem que vir e falar aquilo que aconteceu, ele se arrepende perante o Senhor, escreve inclusive Salmo 51, depois desse cenário, né, daquilo que aconteceu, que é o encontro dele com Betseba. Você sabe que Davi encontrou ela, na verdade Davi avistou ela ali enquanto Davi passeava no terraço. E aí ele trouxe ela, se deitou com ela, teve um filho, só que ela era esposa de alguém, era esposa de Urias. E aí Urias morre, Davi manda basicamente matar Urias para que ele não viessem descobrir essa história, mas Natan confronta ele, Davi se arrepende perante a Deus e todo mundo sabe essa história. Mas o que eu quero trazer aqui é por que Davi pecou. E o pecado, ele nunca acontece do nada. Então é muito difícil você acordar e falar assim: caraca, hoje vou trair o meu marido. Ou hoje vou pecar, hoje eu vou roubar dinheiro.
Nada começa assim do nada, é sempre um desvio do nosso coração. E normalmente o nosso coração ele desvia, porque a gente está fazendo alguma coisa que a gente não deveria estar fazendo, ou a gente está num lugar onde a gente não deveria estar, ou a gente até está olhando algo que a gente não deveria estar olhando. Então, nesse caso, eu quero que você vá comigo rapidamente aqui para o texto do segundo livro de Samuel, capítulo 11, e eu vou ler aqui versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Então, a partir desse momento, Davi viu Betseba, ele chama ela para o palácio, ele convoca ela, se deita com ela e ela engravida. Então, algo que a gente perde muito é que na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra. Davi não era para estar no palácio. Davi era para estar na guerra. Naquela época, o rei, ele ia para a guerra em batalha. Ele ia ali com o seu pessoal. E Davi, ele foi um homem que passou por muitas batalhas. Então pensa, para Davi estar nesse momento no palácio, Davi já tinha derrotado Golias, ele já tinha derrotado ursos e leões, ele já tinha fugido de Saul, ele já tinha conquistado ali Israel, ele estava numa posição confortável. Davi estava confortável, porque já tinha vencido muitas batalhas. Então, pelo conforto de Davi, ele falou assim, cara, eu imagino, né, na cabeça dele, a Bíblia não diz exatamente isso, mas eu imagino, Davi estava confortável, as batalhas já estavam sendo ganhas. Então, dessa vez eu não vou. Dessa vez, na época que os reis iam pra guerra, dessa vez eu não vou pra guerra. Porque as coisas estão dando certo, porque aqui, tá tudo bem, Joabe é um cara muito capaz, ele vai lá. Só que a gente não precisa de muitas oportunidades para pecar, a gente precisa de uma só. Davi, por não estar no lugar que ele deveria estar, ele fez coisas que ele não deveria fazer. Então, se Deus ele te manda estar num lugar e você não está nesse lugar, significa que você está num outro lugar fazendo o que não deveria ser feito. Então, Davi, por uma zona de conforto, ele avista uma mulher e por avistar o coração dele se inclinou ao pecado, ele pecou e uma vida foi tirada, que no caso era a vida de Urias e depois a vida do filho de Davi, o primeiro filho que ele teve com Betseba. Então, por que eu tô trazendo isso aqui? Porque muitas vezes a nossa busca por conforto, ela leva à infidelidade com Deus. E mais uma vez, não tem nada de errado em buscar conforto, contanto que isso não seja um motivo para você não fazer aquilo que Deus te chama para fazer, para você não estar posicionado naquilo que Deus te chama para estar posicionado, para que então o seu coração ele venha se desviar e pecar contra o Senhor. Você não precisa de várias oportunidades, você precisa de uma só. Você não precisa estar várias vezes na zona de conforto para que então o seu coração venha se inclinar. Basta uma oportunidade que esse tipo de coisa possa acontecer. E aí a minha pergunta para você e também para mim é: quais são os lugares às vezes que eu tô que eu não deveria estar? Ou qual é uma super oportunidade de você ir viajar, descansar ou fazer qualquer coisa do tipo que na verdade não é algo de Deus e sim uma inclinação errada do teu coração? E isso não é para vir como um peso, pelo contrário, Davi, ele fez aquilo que ele fez, Deus expôs o pecado dele, ele se arrependeu amargamente, a palavra fala que ele se estendeu durante 7 dias com a cara no pó, pedindo para que o Senhor salvasse o filho dele, e o Senhor levou, e aí ele, a partir do 7º dia, ele levantou e falou, não, então é isso, louvado seja o Senhor, houve restauração para Davi, e com certeza, assim, a restauração para você, a restauração para mim, mas eu não quero ter que chegar num lugar de conforto na minha vida, ao ponto de eu não fazer aquilo que o Senhor está me pedindo para fazer e pecar contra o Senhor. O meu conforto não pode custar a minha fidelidade a Deus. E isso é algo que está queimando e questionando no meu coração e eu quero trazer isso para você também. E sim, a Bíblia fala sobre temporadas de paz e temporadas de guerra. Então não é sempre que você vai estar em guerra, não é sempre que você vai estar naquele lugar de batalha, mas o versículo é muito claro. Primavera, a época que os reis iam para as batalhas, que eles iam para a guerra. Não era tempo de ficar em casa.
Não era tempo de ficar no palácio andando por terraço. Era tempo de ir para a guerra. Da mesma maneira que quando é tempo de paz, não é tempo de ir para a guerra. Muitas vezes, se você for para o tempo de guerra, sendo que você não é para estar lá, você pode acabar se machucando, porque não é temporada de guerra. Então tem uma das guerras que aconteceu na história que o exército ele foi numa temporada de muito, muito, muito frio. E todo o exército foi perdido porque o exército foi literalmente congelado na neve. Porque não era temporada de batalha, era temporada de se aquecer, era temporada de se manter, de se fortificar dentro de casa. Então existe, inclusive tem um amigo querido que o Nick sempre fala, um dos melhores amigos dele, que fala que existe a temporada de afiar o machado e existe a temporada de você usar o machado. Temporada de paz não é a temporada de você usar o machado, é de você afiar o seu machado, é de você se preparar. E temporada de paz não significa férias, não. Significa capacitação, significa estudo, significa você estar ali gerando algo no espírito, você está sendo capacitado para o momento que tiver ali, o momento da guerra, o momento da batalha, você está pronto, você está forte, você está alimentado para poder batalhar. Então a falta de discernimento de temporadas pode sim custar a nossa fidelidade ao Senhor. E o pecado ele nunca é só individual, mas também há um impacto coletivo. Então, sim, a falta de discernimento de temporadas pode afetar a tua igreja local, pode afetar o teu trabalho. Então, a minha oração para você é que você venha discernir se a temporada de batalha vai para a batalha. Agora, se a temporada de paz, se capacita, afia o seu machado, estuda, porque a hora que tiver que ir para a batalha, você vai com força e vitorioso. Não deixa com que a tua zona de conforto ela venha custar a tua fidelidade com Deus. E algo que eu amo sobre Davi é que mesmo quando pecou, ele sempre voltou o coração dele para Deus e Deus sempre acolheu. Davi, sim, ele teve as consequências do pecado dele, mas ele voltou sempre o coração para o Senhor. Então, se você se encontra num momento agora onde, cara, você errou na temporada passada, você discerniu os tempos errados e você fez aquilo que não deveria fazer, existe sempre um lugar de volta, existe sempre um lugar que você pode voltar e se arrepender perante o Senhor e Ele te restaura por completo, mas também para você que está em dúvida da temporada que você está, ore, discina e seja fiel com aquilo que o Senhor colocou, porque as temporadas passam. Uma hora é temporada de guerra, outra hora é temporada de paz e também vai chegar uma temporada onde não vai haver mais luta, guerra, choro, pranto ou morte, que é a temporada que nós vamos estar com o Senhor Jesus Cristo nos céus. Lá nós não vamos ter que orar por cura, nós não vamos ter que entregar palavras proféticas porque todas as profecias já foram cumpridas. Então aqui na terra ainda é hora de trabalhar. Então a gente precisa discernir muito bem esses tempos. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não deixa com que sua zona de conforto custe a tua fidelidade com Deus. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto, falou. Tchau, tchau.